Seja muito bem-vindo ao Falando com uma Ordem, o podcast oficial da OAB Parauapebas, um projeto da Comissão de Marketing e Comunicação que leva informação, reflexão e boas conversas para dentro da advocacia e além dela. Eu sou Leandro Jesus, vice-presidente da Comissão de Marketing e Comunicação, e comigo está o presidente da nossa subseção, Dr. Guilherme Melo. Olá, Leandro. Olá, ouvintes. É uma satisfação enorme participar deste projeto e especialmente hoje receber uma convidada de peso. Hoje a nossa convidada é uma das personalidades mais respeitadas da advocacia paraense. Está com a gente aqui a doutora Patrícia Bahia, uma advogada com trajetória marcada pelo engajamento em causas sociais e atuação firme no direito civil, de família e empresarial. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. É um prazer, muito obrigada, é uma honra estar aqui, no podcast. Eu acho fantástico a divulgação da OAB, da subseção, do que é feito, e principalmente agora nesse movimento em relação ao conhecimento dos candidatos, das propostas que são trazidas por cada um para o quinto, para que toda a advocacia possa conhecer um pouco a história e a trajetória de cada um. Muito obrigada a vocês, doutor Leandro, doutor Guilherme, nosso presidente. Somos nós que agradecemos, e a ideia desse podcast, desse quadro, inclusive, é exatamente isso. A gente entende que é papel nosso institucional fomentar a discussão e o engajamento, principalmente do jovem advogado, dentro do processo do quinto constitucional. A gente gostaria já de passar as perguntas para a senhora, para os nossos ouvintes poderem lhe conhecer. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal. A trajetória pessoal da doutora Patrícia Bahia. Eu tenho um pouco mais, eu tenho 50 anos, vou fazer 51. Tenho já mais de 20 anos na advocacia e assim, eu hoje vejo que eu realmente nasci para a advocacia, para o direito, para tudo que é envolvido em relação à defesa do que o ser humano, do que é básico da dignidade humana e da sociedade civil. Então, desde a minha formatura, eu sempre atuei na advocacia. Eu me formei, direito foi a minha segunda faculdade, eu fiz primeiro contábeis e comecei lecionando. Lecionei ardentemente, que eu digo, profundamente, junto com a advocacia, por 10 anos. Fui coordenadora de núcleo de prática jurídica. E chegou uma hora que a docência, ela é uma vocação, mas ela também demanda uma atenção muito grande. Eu cheguei até 12 turmas, eu não sei se um dos colegas aqui é professor. 12 turmas é muito. A gente tem uma carga horária avassaladora, porque não se resume só a dar aula, tem a questão de corrigir prova. E isso também me ajudou muito a ter a paixão pela academia, Eu sou mestre em Direito e Políticas Públicas e sempre procurei, porque vocês sabem que o direito ele é dinâmico, a gente tem que estar o tempo todo estudando, se aprimorando, se atualizando. Mas um belo dia, como eu desde o início, as ações, há 20 e poucos anos atrás, nós éramos um número muito mais reduzido de advogados. Aí eu vou para o lado feminino, de advogadas. E militar nesse universo, eu desde o início sempre advoguei muito no interior. E isso para mim foi um fator assim primordial para que eu chegasse hoje onde eu estou. E aí eu tive que um belo dia optar. E eu fui me desvinculando aos poucos da academia, da faculdade, em função do tempo, porque nós não tínhamos o processo judicial eletrônico, era tudo físico, que a gente cuidava dos processos como se fossem nossos filhos. E eu tive que ir me desdobrando e me desvencilhando e fui abrir meu escritório. Já tem tem aproximadamente 10 anos e fiquei exclusivamente no direito. Ainda leciono algumas oportunidades na pós-graduação, porque é mais fácil lidar com a questão dos módulos. Mas como eu sempre advoguei muito no interior, eu tive que optar pela paixão e pela sobrevivência, Porque eu sempre vivi unicamente dos honorários advocatícios. Aquele que a gente sofre, que a gente
Eu falo muito que tem 2 princípios que não estão na Constituição, mas eles estão implícitos ao advogado. E quem não passa por isso não passou um dia na advocacia. É o princípio da imploração e da humilhação. O advogado que sai de casa e não, de alguma forma, não implora por um despacho, por um andamento, para que o processo ande de uma forma mais rápida, ou não é humilhado de alguma forma, é porque não viveu um dia de advocacia. Bacana. Doutora Patrícia, fale para a gente também um pouquinho sobre a escolha da advocacia e do direito. Como que se deu essa escolha na sua vida? Doutor, né, eu brinco muito, porque agora eu sou apaixonada pela jovem advocacia. Na nossa época, quando a gente entrava, nós não tínhamos esse aparato que hoje, graças a Deus, as subseções, a seccional, ela tem, né? Com jovem advogado. Então, nós saíamos sem ter a menor noção. E naquela época, eu via no direito a minha paixão de ser, porque eu não consigo me dissociar do direito, da advocacia. Tudo que eu tenho e que eu me tornei, eu devo exclusivamente à advocacia. E assim, eu não vim de uma família que eu tinha... Meu pai não era advogado, os meus pais são servidores públicos aposentados. E essa trajetória foi árdua e não foi fácil. E isso me motivou. Então, a minha escolha ela já era intrínseca à minha personalidade, à minha pessoa. E nós tínhamos 3 faculdades, basicamente, que eram basilares. Era Direito, Engenharia e Medicina. E eu sempre me identifiquei com humanas e com direito. Então, eu de forma muito... Eu fiz primeiro contábeis. Eu acho que pela idade a gente às vezes se auto-sabota, não acredita, né? Mas quando eu fiz direito e hoje eu me sinto muito realizada. Porque você vai vendo a sua trajetória e eu costumo dizer o seguinte: ninguém gosta de fazer selfie no fundo do poço. As pessoas só mostram o que elas são, mas o que você passou para chegar, qual foi o preço que a gente pagou para chegar até aqui? E os desafios, eles sempre me estimularam a prosseguir, porque quando eu falei da jovem advocacia, é justamente isso. Eu repito muito para eles: não desistam. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. O jovem advogado hoje ele tem uma série de perspectivas que têm que ser vistas e que têm que ser acolhidas, né? Mas quando a gente não desiste, ontem mesmo conversando com o doutor Guilherme, eu falei, a gente fazendo o básico bem feito, com consistência, sem desistir, a gente tem um retorno. É isso. Bacana. E no meio de toda essa trajetória, em que momento que você decidiu participar do quinto? Isso aí, doutor, isso aí eu conto assim. Ano passado aprovaram as 10 novas vagas para o tribunal, né? O Tribunal de Justiça daqui, ele já tinha um déficit dessas vagas, há muito tempo já havia sendo discutido. Para vocês terem uma ideia, o Pará, ele tem em torno, acho que o último IBGE ele dava em torno de 500 mil pessoas a menos que o Ceará. E o TJ Ceará tem 52 desembargadores. Então, esse déficit, ele impacta diretamente a questão do andamento dos processos, porque fica um número muito maior para um desembargador. Quando foram aprovadas essas 10 novas vagas, eu fiquei super feliz. Aí virou uma chave assim na minha cabeça, porque eu falo agora da pauta da mulher advogada, da pauta do interior, da pauta da jovem advocacia. Eu disse assim, por que dessa vez não pode ser eu? Durante essa minha trajetória, hoje em dia, eu advogo muito por uma questão de canalizar a nível de 2º grau para cima. E já no auge dos 50 anos, a gente vai sabendo e tendo uma consciência do que a gente é, né? E isso me motivou a oferecer meu nome à disputa. Porque talvez se fosse 3 anos atrás eu não tivesse a mesma maturidade que hoje eu vejo que eu estou preparada. Entendi. E como que você enxerga que o advogado vindo do quinto, ele tem uma visão mais humana, mais próxima? Como que você enxerga a visão do advogado
vindo do quinto, atuando dentro do tribunal? Você acha que é um pouco mais humano ou não? Como que você enxerga isso? Eu considero, doutor Leandro, que é muito sábio. A Constituição ela é muito sábia quando ela prevê essas vagas do quinto, né? E especificamente em relação à vaga da OAB, para mim é indissociável que seja da advocacia militante. E quando o senhor me pergunta a questão mais humana, para mim fica muito claro que nós podemos levar uma visão de uma experiência que o juiz de carreira ele não tem. Ele tem um posicionamento, uma visão, uma cadência muito diferente do nosso dia a dia. E essa contribuição, esse diálogo é que a gente tem que levar para oxigenar os tribunais. E até eu conversei com o Dr. Milton Nobre, que foi presidente do quinto da OAB, né? Ele foi alçado em 1999. Ele até diz que ele é contra o quinto constitucional, porque ele é a favor do terço. Né? E é real isso. Se nós pudéssemos ter um terço, seria, creio eu, uma contribuição de forma mais humana e mais empática, porque quando a gente leva as experiências que a gente vive no dia a dia da advocacia para dentro dos tribunais, quebra uma série de paradigmas. E aí eu entro na questão da representatividade. A representatividade em relação ao quinto, ela tem que ter uma consciência. Eu rogo para que a jovem advocacia tenha essa consciência, porque hoje eles são praticamente a maioria. Para vocês terem uma ideia, a COJAD de Belém são 5.000 advogados, tem 27 grupos de WhatsApp. Os diretores fazem um trabalho excepcional de acolhimento. E é um cargo que eu falo muito, que ele é um cargo vitalício. Quem senta na cadeira vai ficar, a faixa etária dos candidatos é 50 anos, a média, por mais 25. Então, não é um cargo partidário que daqui a 4 anos você não gostou, você vai escolher e tem oportunidade. Não, você vai escolher alguém que vai ficar até 75 anos. Isso é de uma responsabilidade para a classe enorme, que a pessoa que sente na cadeira, ela saiba das dores e de sabores que a advocacia ela passa. A militante, seja ela pública ou privada, porque os desafios são iguais. Quando a gente vê, eu viajo muito, sempre atuei muito no interior, a gente sabe que as necessidades de Parauapebas são diferentes das de Marabá, que são diferentes das de Santarém, de Itaituba. Você ter essa visão macro para poder levar para o tribunal, através do quinto, você pode auxiliar, inclusive nas tomadas de decisão em relação à gestão. Porque se vocês puderem verificar o Justiça em Números do CNJ, vocês vão entender um pouco o tribunal. Existe uma readequação, existem estudos, o tribunal está assim, muito envolvido em melhorar os números, mas essa melhora ela tem que ser de uma forma estudada, efetiva, com muita gestão. Porque os números, por exemplo, de servidores e de juízes, eles comportam para o tribunal ele ser mais rápido. Então, essa visão que eu digo que a advocacia, não é só advocacia, mas você ter conhecimento no estado continental, como é o nosso, que são diferenças regionais. Eu não posso comparar a advocacia daqui com a do Marajó, que tem advogado lá passando fome. Tem advogado que tem o segundo emprego, às vezes, de entregar açaí para poder sobreviver e pagar os boletos. Então, eu tenho que levar esse olhar e conhecer esse olhar para contribuir, inclusive, na questão da gestão. Existe muito mais camada do que saber propriamente a parte técnica. É por isso que, para mim, é inegociável que essa vaga ela seja da militância. A senhora falou sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade dentro do processo do quinto, os advogados do Pará elegerem um candidato para um cargo quase vitalício. E a subseção de Parauapebas ela entende essa importância e daí surgiu, né, esse projeto que é encabeçado pela nossa comissão de marketing e comunicação, exatamente para a gente poder divulgar essa importância, poder divulgar os candidatos que estão, né, com essa responsabilidade. E dentro das mudanças que a gente precisa no nosso tribunal, doutora Patrícia, certamente uma delas é um olhar mais atento para o interior do estado. A gente tem
um estado de dimensões continentais e isso, sem dúvida, é algo que precisa ser melhorado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu queria saber da senhora, como nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará, o que a senhora fará para melhorar esse olhar para o interior, para a advocacia do interior, para a justiça do interior do Estado? Doutor Guilherme, eu tenho percorrido desde dezembro os interiores de uma forma muito forte, né? Eu atuei, o interior, ele me deu de comer durante a minha vida toda. Eu sou apaixonada pelo interior e esse fato é real, isso não é. Quando eu estou indo no interior, eu estou me compromissando com o interior, porque eu acho que o olho no olho, as pessoas nos conhecerem, a gente que é advogado, nós temos eu acho que passa a ser uma questão quase religiosa, que a gente começa espiritual a identificar sinais. E assim, nós identificamos quem fala a verdade, quem traz a verdade. O meu compromisso com o interior, ele é indissociável, ele é inegociável, porque eu sei das dificuldades do advogado do interior. Se na capital a gente passa, você imagina quem está a 1.300 quilômetros de distância para chegar e não ser atendido. De você não ter acesso, às vezes, ao balcão virtual para pedir um despacho. Eu falo muito, a gente quer que os nossos pedidos sejam deferidos, mas a gente quer não só que, se eles não forem deferidos, mas que tenha andamento, que a gente combata a morosidade. Então, é compromisso meu de campanha, primeiro, tirar a invisibilidade do interior. O interior, ele não é invisível, pelo contrário. O recolhimento das custas hoje do interior, eles suplantam, tirando Belém, é o interior. O recolhimento das custas são altíssimos. Pega aqui Parauapebas, é colossal. Pega Itaituba, é gigantesco. Então, tem que ter essa devolução. Da efetividade da entrega, um número de varas maiores, civil e criminal, mas principalmente que se consiga colocar uma cultura de respeito. E aí, respondendo especificamente a tua pergunta, meu compromisso de campanha está dentre os 3. Eu tenho 35 porque o meu número é 35, então eu tenho 35 motivos. Mas um dos 3 compromissos é a questão do interior, a questão da acessibilidade. Por quê? Existe formas muito fáceis de você atender. Você criar links que permita que o advogado acesse o gabinete de forma online, fale diretamente com a chefia de gabinete e tenha, ou você pode marcar, penso eu, porque isso a gente já vê, audiências virtuais para que você não saia daqui de Parauapebas, pegue um avião, chegue em Belém, tenha uma despesa às vezes que o cliente não suporta para sequer ter o despacho, a gente conseguir despachar. Então, você criando esses links de informação com acessibilidade digital, você não tem as portas abertas, você tem as portas escancaradas para o interior. E o interior, ele precisa dessa escuta e dessa aproximação. Porque a rede social, ou esses programas, eles facilitam a aproximação. Então, criar mecanismos tecnológicos para que o advogado do interior ele seja atendido, ele seja priorizado e ele possa ter essa resposta de forma mais efetiva. E qual a mensagem que a senhora diria para os nossos colegas que não acreditam, que não dão importância para o 5º constitucional? Doutor, eu acho assim, considero e tenho levantado muito essa bandeira. É consciência. Nós estamos vivendo um momento em que as nossas prerrogativas elas são violadas constantemente. Há um mês atrás estavam lacrando o celular. No início do ano estavam querendo tirar a sustentação oral. E nesses 2 episódios, de uma forma assim que é muito clara, quem lutou para trazer de volta, para suspender a intenção de tirar a sustentação oral, ministro Humberto Martins do STJ, da onde ele é, 5º Constitucional do TJ de Alagoas. A questão de tudo que está sendo quebrado de paradigma contra as nossas prerrogativas no STJ, Daniela Teixeira, ministra vinda do 5º Constitucional, todos 2 advogados militantes. Eu não posso dissociar
essa questão, e para mim é inegociável que essa cadeira ela seja da advocacia militante. Para mim virou um propósito. Enquanto mulher, eu lhe falo, aí eu vou para a pauta da mulher. A gente sabe que a OAB nunca foi indicada uma mulher para o cargo de desembargadora. Os três desembargadores, eles são homens. Então, tendo esse olhar de sensibilidade de que existe sim essa bandeira feminina, eu luto e tenho lutado constantemente agora durante a campanha de forma muito forte. Daí porque eu estou aqui para olhar nos olhos e me compromissar com os colegas, com o público, de que se entenda da importância da gente ter alguém que de fato represente o quinto constitucional. E assim, só colocando mais um pouquinho a cereja no bolo, essa consciência ela tem que ser reverberada. As pessoas têm que... Não é um voto, eu fico desesperada no sentido de inquieta, que quando a gente tem a questão da fragilidade das nossas prerrogativas, é daí que vem todos os confrontos em relação a ela. E se eu não tiver quem represente, quem já passou pelos dissabores também da nossa profissão, como é que eu vou defender? Eu entendo, doutores, que 90% dos nossos problemas, se nós mantivermos as nossas prerrogativas respeitadas, elas estão na lei, não é a favor. Eu não tenho que estar mendigando para ser respeitado. Porque além de profissional, de advogado, a gente tem a nossa dignidade humana. E lutando pelas nossas prerrogativas, 90% dos problemas eles são atendidos porque a tríade da justiça ela fica completa. Poder Judiciário, Ministério Público e Advocacia. Eu não posso deixar que essa tríade ela vire uma dupla e que a advocacia ela deixe de existir. Está lá na Constituição, não sou eu, foi o Constituinte que colocou. E nós representamos a sociedade civil. Então, partindo desse pressuposto em que a gente luta e defende o mínimo existencial que o ser humano tem que ter, que está lá no artigo 5º da Constituição, nos princípios e garantias, eu não posso me dissociar da importância disso aí que o senhor me perguntou. E, doutora Patrícia, para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem para a advocacia paraense, em especial para a advocacia paraupébense, e falasse por que os advogados e advogadas de Paraupebas deveriam votar na candidata Patrícia Bahia. Eu vou me defender por toda a trajetória que me trouxe até aqui, né? Pela gratidão do que a advocacia me deu e principalmente eu sou uma pessoa muito acessível, eu sou zero formalidade, na verdade, eu tenho até que treinar bastante isso. E eu considero que o meu nome, e assim, tem outra questão, a nossa personalidade, para que nós possamos contaminar de forma positiva o tribunal e mudar essa cultura. Trazer esse olhar que a gente tem que colocar. Agora é o momento, né? São 10 novos desembargadores, a corte daqui a 3 anos 10 desembargadores vão se aposentando, né, pela idade. Então, esse respeito às nossas prerrogativas, ele tem que ser enfatizado. E eu considero que eu posso entregar isso. Entregar e ser cobrada, inclusive, pela classe. Porque como eu vivi, eu só posso defender aquilo que eu vivi. Eu não posso me apropriar da trajetória que não foi minha. Em função da minha própria trajetória, eu me sinto muito segura para representar e para ser a voz dos advogados e advogadas dentro do Tribunal de Justiça como desembargadora. Ana, queria aqui registrar mais uma vez o agradecimento. A senhora esteve presente aqui na subseção durante a primeira etapa do 5º. Está voltando aqui, é uma honra poder te receber e é um prazer poder receber a senhora aqui também no nosso novo projeto para poder fazer uma divulgação maior do 5º Constitucional. Muito obrigado, doutora Patrícia. Doutor Leandro, desculpa, eu quero agradecer ao senhor, parabenizar. Isso aí eu acho que esse projeto de vocês é um projeto assim, de extrema importância, mesmo para que traga consciência e dizer para os advogados daqui que a OAB, eu sei que ela luta de forma a manter as prerrogativas da classe. O doutor Guilherme, ele é incansável
o senhor que é da comissão, parabéns de coração pelo projeto de vocês. Eu estou muito honrada de estar aqui. Parauapebas, ela é diferente do resto do estado, né? Ela tem um acolhimento de uma leveza incrível aqui, e que vocês continuem percorrendo esse caminho e que a gente se dê as mãos nesse momento, não só do Quinto, mas a advocacia ela tem que ser unida, fora as questões que não interessam políticas, mas a gente, enquanto classe, instituição, a gente tem que se dar as mãos e se proteger muito para fortalecer. Muito obrigada. Eu que agradeço.